Olá, tudo bem? Aqui é a Adriana Meirelles e hoje eu vou fazer a parte final do consenso de ultrassonografia abdominal em cães e gatos. Se você ainda não viu o primeiro e o segundo vídeo, volta lá e assiste, porque a gente está falando sobre um consenso que foi publicado esse ano, bem recentemente, nesse mês de outubro de 2022. No primeiro vídeo eu falo como o consenso foi feito e toda a parte inicial sobre os relatórios, sobre o exame abdominal. Aí a gente entra na especificação de cada órgão abdominal, como eles colocaram lá, com algumas imagens exemplificando também. E basicamente eu estou fazendo aqui para vocês um resumo e uma tradução de todo o consenso. Então, nessa última parte, a gente vai falar sobre pâncreas, trato urinário, adrenais, trato genital do macho e da fêmea, e uma parte final que aborda linfonodos, mesentério, aumento, grandes vasos, peritônio e espaço retroperitoneal. Então, vamos lá. Sobre o pâncreas, eles falam que os lobos direito, esquerdo e corpo devem ser avaliados nos planos longitudinal e transversal, de ponta a ponta. Isso aí é bem difícil de fazer, difícil de acompanhar ele de ponta a ponta, mas é isso que eles indicam. Apesar do lobo esquerdo ser difícil de ver em cães e do direito ser difícil de ver no gato, o painel de especialistas que fez o consenso considera importante que se tente examinar o órgão inteiro. Os pontos anatômicos de referência devem servir para localizar o pâncreas, e se o pâncreas não for visibilizado, esses pontos de referência devem estar na imagem documentada. Então é importante conhecer os pontos de referência para que você faça vídeos e imagens desses pontos para mostrar que você passou pela área onde o pâncreas costuma ficar. Aqui eu trouxe duas imagens do ramo esquerdo do pâncreas e do ramo direito do pâncreas. Como eu já comentei nos outros vídeos, eu não estou utilizando aqui as imagens do consenso, mas lá tem imagens, eu estou trazendo as minhas, então é importante que você vá lá e olhe as imagens que estão publicadas no artigo. E aqui também um vídeo mostrando a topografia do piloro, da veia porta aqui, que é a topografia do corpo do pâncreas. Então aqui já é duodeno descendente e nessa voltinha a gente vem e encontra aqui o estômago vai estar para cá e o piloro apareceu aqui. Então, se você não enxergar o corpo, é importante fazer, por exemplo, um vídeo mostrando o piloro, mostrando a veia porta, sabendo que ali é onde o corpo fica. Os pontos específicos a serem incluídos, então, os pontos anatômicos de referência que eles estão falando é duodeno para o lobo direito, piloro, veia porta e veia pancreático duodenal para o corpo do pâncreas, estômago, veia esplênica e rim esquerdo para o lobo esquerdo no gato e estômago e cólon transverso para o lobo esquerdo no cão. Se não for possível incluir os pontos de referência na imagem, fazer vídeos do pâncreas com os pontos de referência, porque nem sempre eles aparecem, né, na mesma dimensão da imagem, então se eles não estiverem aparecendo na sua imagem de pâncreas, faça um vídeo. Enquanto uma janela subcostal é suficiente para a visibilização do pâncreas na maioria dos animais, a janela intercostal direita é geralmente requerida, especialmente em cães de tórax profundo, para ver o corpo e o lobo direito do pâncreas. O ducto pancreático deve ser avaliado e o diâmetro luminal medido se estiver dilatado. Deve-se avaliar as alterações na gordura peripancreática. Se o pâncreas não estiver visível ou não for examinado, isso deve estar no seu relatório. Aí eles trazem, como em todos os outros órgãos, uma tabela mostrando o que eles acham importante você fazer de imagens e de vídeos do pâncreas. Então, nas imagens tem que ter lobo direito e esquerdo, se visíveis, corpo de pâncreas em pelo menos um plano, 2, se possível. E tem que ter uma imagem do ducto pancreático e da medida, se ele for visível. E vídeo de pâncreas, tem que ter um vídeo que tenha o corpo, os lobos direito e o esquerdo do pâncreas, incluindo os pontos de referência anatômicos. Com relação ao trato urinário, o que eles trazem? A avaliação do trato urinário deve incluir os rins direito, esquerdo e os ureteres, se eles estiverem visíveis, a bexiga e a uretra. Aqui eu trouxe imagens parecidas com o que eles têm lá, que mostra aqui essa porção cranial da bexiga e aqui mais a região de trígono chegando na uretra. E aí também em rins eles mostram uma imagem no longitudinal e também no transversal, mostrando a pelve aqui, o seio renal. E eu achei interessante, vocês vão ver durante a explicação do trato urinário, que eles falam que essa imagem, essa porção aqui da saída do ureter deveria estar virada para baixo aqui, né, para 6 horas do relógio. E eu não consigo fazer essa imagem, então se você tiver uma dica para mim, me passa, porque eu tentei fazer uma imagem parecida com a do consenso,
e não consegui colocar essa imagem viradinha para 6 horas. Eles falam também que no cão macho, dependendo da situação clínica, pode ter necessidade de avaliação da uretra membranosa e peniana. E aí eu trouxe só um vídeo, isso não está lá no consenso, mas trouxe uma avaliação aqui da uretra peniana, onde a gente consegue ver uma litíase. Então, só um exemplo para vocês de que às vezes, né, a situação clínica pode mesmo ditar para a gente que a gente precisa fazer essa avaliação, e acho que de preferência fazer em todos também não teria problema. O rim direito e esquerdo deve ser avaliado em múltiplos planos, longitudinais e transversais, de polo a polo. No plano transversal, o hilo renal deve estar apontado para 6 horas para reduzir a anisotropia. Isso aqui que eu estava dizendo, ó, que eu não consegui fazer. O comprimento do rim deve ser medido na sua maior dimensão no corte longitudinal. Tanto faz se for no sagital ou no dorsal, mas que seja na maior dimensão. Há publicações disponíveis sobre comprimento de rim aorta, medidas de L5 e L6, também comparando com o comprimento renal, espessura de cortical, razão de córtex aorta e razão de córtex e medula. Mas a opinião do painel é de que essas medidas não precisam ser feitas em todos os pacientes, somente em casos específicos quando indicado. O formato, a ecogenicidade da cortical, a distinção córtico-medular de cada rim deve ser avaliada e documentada. O tamanho da córtex, medula e pelve renal devem ser avaliados. Medidas de lesões focais devem ser feitas em 2 dimensões. A ecogenicidade da cortical do rim esquerdo em comparação ao baço e do rim direito em comparação ao lobo caudado do fígado está descrita, mas a grande variabilidade limita o seu uso clínico. Se a pelve estiver dilatada, a medida deve ser feita no plano transversal, no seu ponto mais largo, cuidando para não incluir o ureter proximal na sua medida. Deve-se avaliar os ureteres se eles forem identificados. Se possível, o ureter deve ser seguido da pelve renal até a junção urétero-vesical ou até o ponto mais caudal onde você conseguir avaliar ele. Se houver dilatação de ureter, deve-se medir o diâmetro do ureter, a parede, a espessura da parede, ou qualquer anormalidade focal que você encontre no ureter. Deve-se avaliar a ecogenicidade da gordura adjacente. O Doppler colorido ou Doppler de amplitude deve ser utilizado para documentar áreas de infarto ou outras lesões vasculares e também para distinguir entre ureter e vasos. A bexiga deve ser avaliada em planos longitudinal e transversal, começando no ápice, passando caudalmente pelo trígono, papilas ureterais, incluindo o máximo possível da uretra proximal, até que ela seja sombreada pelos ossos da pelve. Pode-se medir a parede da bexiga, porém a espessura vai variar de acordo com a distensão e volume de urina no lúmen e também com o peso do paciente. Se o grau de distensão estiver afetando a medida, coloque isso no relatório. Alterações focais devem ser medidas em 2 planos. Eles são bem enfáticos em todos os órgãos que, quando tiver alteração, faça no longitudinal e no transversal as medidas. A caracterização da alteração mural versus intramural pode ser melhorada com o uso de Doppler, com variação posicional e de decúbito e com balotamento. Então, se você está enxergando uma estrutura dentro da bexiga, você não consegue definir se ela faz parte da parede ou se ela está solta lá dentro, utiliza Doppler para ver se tem vascularização, muda o animal de posição para ver se essa estrutura está móvel, faz balotamento também para ver se ela está móvel. E aqui a tabela do trato urinário, então que imagens tem que ter? Rim direito e esquerdo em plano longitudinal e transversal, medida de comprimento renal direito e esquerdo no plano longitudinal, pelve renal com medida no transversal se ela estiver distendida, ápice ou corpo da bexiga, dependendo da indicação, e trígono e medida da parede se estiver anormal. Os vídeos, vídeo do rim direito e esquerdo nos planos longitudinal e transversal. Isso é uma coisa que a gente não costuma, né, fazer tantos vídeos assim como eles sugerem, mas é interessante porque aí a gente tem a documentação do exame e não só daquela imagem fixa que a gente faz. Seguir o ureter da origem até a inserção ou o máximo possível se ele estiver anormal. Isso aqui é muito importante, viu? Dilatação de pelve, tenta seguir o ureter para encontrar por que está dilatado. Bexiga incluindo ápice até o trígono, então no vídeo tem que ser essa passagem desde lá da ponta mais cranial até chegar na uretra. Faz vídeo da junção urétero-vesical e da uretra proximal, tanto no longitudinal quanto no transversal.
Com relação às glândulas adrenais, a avaliação das glândulas adrenais deve ser incluída como parte de um exame abdominal completo em cães e gatos, tá? Isso aqui eles falam porque não existe exame ultrassonográfico abdominal sem ver adrenais. E aqui eles trazem imagens, e essas são minhas, né? Mas eles trazem lá no artigo uma imagem da esquerda, adrenal esquerda e da adrenal direita, e eles mostram assim com uma medida no polo caudal. Nesse caso aqui, um exemplo de imagem de adrenal de felino, à esquerda e à direita. As adrenais direita e esquerda ficam mediais e normalmente craniais aos rins. Os pontos de referência vasculares que devem servir para localizar as adrenais incluem a aorta, a artéria ou veia renal esquerda, artérias mesentérica cranial e celíaca para a adrenal esquerda, e veia cava caudal e artérias mesentérica cranial e celíaca para a adrenal direita. Os vasos frênico-abdominais podem servir como referência quando você estiver avaliando ou quando estiver na dúvida se você está na adrenal ou não. O Doppler pode ser usado para diferenciar adrenais de vasos. Se não visíveis ou não avaliadas, isso deve estar contido no relatório. Assim que identificadas, as adrenais devem ser avaliadas em plano longitudinal. Deve-se avaliar a espessura máxima, formato, ecogenicidade e presença de mineralização. A espessura máxima deve ser medida no polo caudal, em plano longitudinal e documentada. Aí aqui eu vou deixar uma observação minha que eu achei interessante e curioso, que eles não citaram nas referências os novos artigos que a gente tem de adrenais, que foram publicados em 2020, 2021, e que não fazem somente a medida no polo caudal. Então, eu não sei dizer por que eles não incluíram isso no consenso, é uma curiosidade minha, porque a gente já tem algumas literaturas novas, né? Então, de qualquer forma, esse é o consenso de que a espessura máxima deve ser medida no polo caudal. Deve-se usar o Doppler colorido ou de amplitude em caso de nódulos ou massas para verificar a vascularização da massa e os vasos adjacentes, com especial atenção para a veia cava caudal e veia frênico-abdominal, para verificar se tem compressão desses vasos ou invasão desses vasos, que a gente sabe que é muito comum nas neoplasias de adrenais. E aí a tabela das adrenais diz que a gente precisa ter imagem de ambas as adrenais em plano longitudinal, com a medida da espessura máxima, nódulos ou massas no longitudinal e, se possível, no transversal, com medidas, vídeos das anormalidades em adrenais, incluindo os vasos adjacentes, especialmente frênico-abdominal e veia cava caudal, e, em casos de massas, fazer o Doppler desses vasos adjacentes e ter um vídeo disso. O trato genital, então, eles dividem na fêmea e macho. Vamos começar pela fêmea. A avaliação dos ovários em 2 planos deve fazer parte do exame abdominal em cadelas e gatas inteiras. E aí aqui é um exemplo, né, do ovário esquerdo e do ovário direito. Se não visível ou não avaliado, colocar isso no relatório. Lesões em ovários devem ser medidas em sua dimensão máxima. O local da ovariectomia deve ser avaliado caso haja preocupação clínica, e na verdade não custa nada a gente avaliar isso em todas. Os cornos uterinos, direito e esquerdo, o corpo uterino, a cérvix e a região pré-púbica da vagina devem ser seguidos desde os ovários até a entrada da pelve. Então, fazer uma varredura total do útero. Nas fêmeas castradas, avaliar coto uterino entre colo da bexiga ou uretra e cólon descendente, reconhecendo que há variabilidade na localização, variabilidade individual, dependendo de como foi feita a cirurgia, e aqui só uma imagem do corpo do útero. Quando houver anormalidades no coto pedículo uterino, isso deve nos levar a fazer uma busca minuciosa por ovários remanescentes, já que as influências hormonais contribuem para essa alteração. A ultrassonografia pode ser usada para confirmar a gestação com 21 dias e, mais confiavelmente, entre 25 e 35 dias após o acasalamento nos cães e 10 a 25 dias após o acasalamento nas gatas, e pode ser usado para calcular a idade gestacional e avaliar estresse fetal. O ultrassom não é normalmente considerado confiável para quantificação do tamanho da ninhada. A frequência cardíaca fetal deve ser avaliada no modo M ao longo do eixo curto do coração. Caso indicado clinicamente, cada mama e tecido adjacente deve ser avaliado em plano transversal, passando por toda a cadeia mamária e as imagens longitudinais feitas nas alterações focais, nódulos, massas ou áreas heterogêneas nas mamas.
Então, passa por toda ela no transversal e encontrou alteração, faz o longitudinal nessa topografia. Vai além do escopo deste consenso falar sobre imagem fetal. Então, eles até citaram o exame gestacional, mas não vão entrar em detalhes sobre isso. Com relação ao trato genital do macho, a próstata e região prostática devem ser avaliadas, incluindo a uretra prostática, desde a região do trígono até o aspecto cranial do canal pélvico. E aí eles citam lá, colocam uma imagem da próstata no longitudinal com as suas medidas, no transversal e também, aqui só de exemplo, uma próstata de um macho castrado jovem. A próstata deve ser avaliada em plano longitudinal e transversal, de cranial a caudal, com medidas obtidas no maior diâmetro nos dois planos, tentando se manter perpendicular ao eixo da próstata ou da uretra para evitar distorções, então para evitar obliquidade e variação nas nossas medidas. Fazer medidas de anormalidades focais e descrever em que região da próstata essa anormalidade está. Se os lobos estiverem assimétricos, isso deve ser documentado. Se houver suspeita de aumento da próstata, incluindo cistos paraprostáticos, você tem que avaliar as adjacências, a gordura periprostática, o cólon, a bexiga, os ureteres, para avaliar presença ou ausência de processos obstrutivos que podem ser causados por esse aumento. Os testículos, escroto, epidídimos e vasculatura associada devem ser avaliados no cão macho inteiro como parte do exame abdominal, mesmo sem sinais clínicos relacionados. As anormalidades devem ser documentadas. Avaliar todo o abdômen, da porção caudal dos rins até o anel inguinal e o escroto quando há suspeita de testículo retido. Então, é importante essa avaliação intraabdominal nos casos de criptorquidismo. A vascularização característica do testículo ajuda na identificação. E aí, aqui, imagens do testículo, incluindo a linha mediastinal, e aqui uma alteração testicular. Então, um vídeo só para mostrar aqui, se tiver alteração, a gente tem que fazer a documentação e a medida dessa alteração em dois planos. E aqui uma tabela sobre o trato genital. Então, nas fêmeas, o que é bom ter de imagem? O ovário direito e esquerdo na sua maior dimensão, os cornos uterinos direito e esquerdo, corpo uterino e cérvix. Se tiver gestante, sacos gestacionais e imagens dos fetos, frequência cardíaca fetal no modo M, com os marcadores já indicando o valor dessa frequência. Anormalidades focais da cadeia mamária em pelo menos um plano. E no macho, imagens em longitudinal e transversal da próstata com as medidas. E ambos os testículos em pelo menos um dos planos, nos pontos de dimensão máxima que incluam a RAF mediana ou linha mediastinal. E com relação a vídeos, deixa eu baixar aqui. Na fêmea, vídeos de ovário, cornos uterinos direito e esquerdo, corpo do útero, cérvix, o aspecto pré-púbico da vagina, se clinicamente indicado. Seguir cada cadeia mamária no transversal se houver anormalidades de mama. Nos machos, fazer um vídeo dos planos longitudinal e transversal da próstata em ambos, tanto no cão inteiro quanto no cão castrado. Lembrando que a gente tem alterações em próstata também no macho castrado. A última parte, então, do consenso traz algumas informações sobre linfonodos, mesentério, aumento, grandes vasos, peritônio e espaço retroperitoneal. Lá eles dizem que a avaliação de linfonodos deve incluir o ilíaco medial e os jejunais, que o eixo curto dos linfonodos deve ser medido, que os pontos de referência anatômica para os linfonodos cólico, pancreático duodenal, hepático, esplênico, gástrico, renal, periaórtico, ilíaco interno, sacral e inguinal devem ser avaliados, mesmo que eles não sejam sempre visibilizados. Então, mesmo se você não está vendo o linfonodo, passa pelas topografias para dizer que foi avaliado. Se houver suspeita ou patologia afetando órgãos que são drenados por algum destes linfonodos, deve-se ter atenção especial para identificar e documentar o linfonodo em questão. A aorta, veia cava caudal e veia porta, assim como seus ramos maiores, devem servir de identificação para achar os linfonodos. O conteúdo luminal, diâmetro, anormalidades de parede, malformações congênitas e presença de fluxo sanguíneo devem ser avaliados pelo Doppler colorido, de amplitude ou espectral, caso indicado. A gordura abdominal dos espaços peritoneais e retroperitoneais devem ser continuamente avaliados durante todo o exame abdominal. Os espaços peritoneal e retroperitoneal devem ser avaliados para a presença de líquido livre ou gás livre.
Uma avaliação sistemática do aumento e do mesentério, incluindo varreduras sobrepostas em ambos os planos longitudinal e transversal, deve ser realizada. E a última tabela, então, nos dizendo que a gente tem que ter no nosso exame uma imagem dos linfonodos ilíacos mediais, dos jejunais no plano longitudinal, de qualquer outro linfonodo anormal no longitudinal com suas medidas, qualquer anormalidade no peritônio ou retroperitônio, incluindo alteração na gordura, líquido livre ou gás livre, e anormalidades da vasculatura abdominal. E vídeos, o que a gente tem que fazer? Se os ilíacos mediais não forem identificados, estiverem muito pequenos, tem que incluir um vídeo no longitudinal e na transversal, na região onde eles ficam, incluindo os dois aspectos, lateral esquerdo da aorta e lateral direito da veia cava, na região da trifurcação da aorta com as artérias circunflexas profundas e ilíacas externas aparecendo nesse vídeo. Se os jejunais não forem identificados, fazer um vídeo da região dos linfonodos jejunais ao longo da artéria e veia mesentérica cranial. Fazer vídeo das porções anormais da gordura abdominal com referências anatômicas para que possa ser visto onde que está alterado. E também vídeos de qualquer anormalidade da vasculatura abdominal. Esse foi o consenso do exame ultrassonográfico abdominal de cães e gatos. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha ideia era que ficasse mais visível e mais fácil de ser entendido por todos que atuam nessa área. Se você tem dificuldades, se você não consegue fazer tudo isso aqui no seu exame abdominal, vem para o Ultrassonografia Club e vem fazer parte do grupo com a gente. Lá a gente discute sobre esses assuntos, tem aulas, tem mentoria e você será bem-vindo lá para aprender cada vez mais. Até mais!